queridos alunos, olá você que mais uma vez está aqui prestigiando o nosso canal Quimicando com Kaká. Seja muito bem-vindo a mais uma super videoaula. Olá meu querido aluno, olá minha querida aluna. Espero que você esteja se divertindo e aprendendo muito com as nossas super videoaulas. Estamos trabalhando este período de revisão. E hoje, especialmente, para você que vai prestar FUVEST, para você que vai prestar Unicamp, exercícios da FUVEST e da Unicamp na nossa super videoaula de hoje, ok? Mas e aí, já se inscreveu no nosso canal Quimicando com Kaká? Ainda não? Pois se inscreva no nosso canal e receba as nossas atualizações semanalmente. Você também pode nos seguir aqui no @Quimicando com Kaká, ok? Vamos lá pelo Instagram também, curtindo as nossas publicações e acompanhando as nossas videoaulas. Mas vamos que vamos, começando com tudo, porque está chegando mais uma super revisão com questões da FUVEST e da Unicamp para você! FUVEST 2018. Neste texto, o autor descreve o fascínio que as descobertas em química exerciam sobre ele durante sua infância. Eu adorava a química em parte por ela ser uma ciência de transformações, de inúmeros compostos baseados em algumas dúzias de elementos, eles próprios fixos, invariáveis e eternos. A noção de estabilidade e de invariabilidade dos elementos era psicologicamente crucial para mim, pois eu os via como pontos fixos, como âncoras em um mundo instável. Mas agora, com a radioatividade, chegavam transformações das mais incríveis. A radioatividade não alterava as realidades da química ou a noção de elementos. Não abalava a ideia de sua estabilidade e identidade. O que ela fazia era aludir a duas esferas no átomo, uma esfera relativamente superficial e acessível, que governava a reatividade e a combinação química, e uma esfera mais profunda, inacessível a todos os agentes químicos e físicos usuais e suas energias, relativamente pequenas, onde qualquer mudança produzia uma alteração fundamental de identidade. Oliver Sacks, Tio Tungstênio, Memórias de uma Infância Química. De acordo com o autor, letra A, o trecho eles próprios, fixos, invariáveis e eternos remete à dificuldade para a quebra de ligações químicas que são muito estáveis. Letra B. Esfera relativamente superficial e esfera mais profunda dizem respeito, respectivamente, à eletrosfera e ao núcleo dos átomos. Letra C. Esfera relativamente superficial e esfera mais profunda referem-se, respectivamente, aos elétrons da camada de valência envolvidos nas reações químicas e aos elétrons das camadas internas dos átomos que não estão envolvidos nas reações químicas. Letra D. As energias envolvidas nos processos de transformação de um átomo em outro, como ocorre com materiais radioativos, são relativamente pequenas. E letra E. A expressão uma alteração fundamental de identidade relaciona-se à capacidade que um mesmo átomo tem de fazer ligações químicas diferentes, formando compostos com propriedades distintas das dos átomos isolados. Muito bem, galera, vamos então à resolução deste exercício da FUVEST 2018. Como você pode perceber, um exercício bem contextualizado, com um assunto muito bacana que nós aprendemos lá no primeiro ensino médio, no primeiro ano do ensino médio,
quando se trabalha aí os modelos atômicos. Você pode perceber que a ideia do autor, no princípio, aí, na primeira referência do texto, era em relação a átomos fixos, né? Átomos com uma composição fixa, átomos estáveis e completamente invariáveis. Tá? Com o advento da radioatividade, nós percebemos um outro mundo, nós percebemos aí uma nova dimensão dada aos fenômenos nucleares a partir de então. Tá? Então, você pode perceber que na parte 2 aí do que diz o exercício, ele fala de uma esfera relativamente superficial e acessível que governava a reatividade e a combinação química e uma esfera mais profunda. Essa esfera mais profunda, inacessível a todos os agentes químicos e físicos usuais e suas energias relativamente pequenas, onde qualquer mudança produzia uma alteração fundamental de identidade. Do que ele está falando aí? Olha só, uma esfera um pouco mais, né? Olha lá, uma parte um pouco mais externa que nós temos. Então essa daqui seria a representação da nossa, esfera mais externa, vocês podem perceber. Estou fazendo desenho assim, né, para tentar representar. E a esfera mais profunda, qual seria? Seria esta daqui. Então aqui nós teríamos uma esfera mais superficial, veja o que ele diz, esfera relativamente superficial e acessível. Então nós estamos falando do que aqui? Nós estamos falando da eletrosfera. A eletrosfera, onde estão quem? Onde estão os elétrons girando em altíssima velocidade em torno da esfera mais profunda. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do núcleo do átomo. Olha só. Então, este primeiro modelo concebido é o modelo atômico do sistema planetário, o modelo atômico de Ernest Rutherford. Olha aí. Ernest Rutherford. Então, este é o modelo de Rutherford e depois acabou sendo aprimorado aí dentro do conceito quântico, né, por Niels Bohr, dizendo que as camadas, cada uma das 7 camadas, seriam na realidade níveis de energia. Então, esse é o modelo proposto por Bohr. Esse daqui é o modelo de Rutherford. Então, analisando todas as alternativas aí, olha só o que diz a letra B. Esfera relativamente superficial e esfera mais profunda dizem respeito, respectivamente, à eletrosfera e ao núcleo do átomo. Esta é, portanto, a resposta correta deste exercício bacana aí da FUVEST 2018. Beleza? Vamos então com mais um exercício, segundo exercício aqui no nosso Quimicando com Cacá especial, trazendo mais uma super revisão para você, meu querido, minha querida. Vamos lá então com mais um exercício. FUVEST 2018. Considere as figuras pelas quais são representados diferentes sistemas contendo determinadas substâncias químicas. Nas figuras, cada círculo representa um átomo e círculos de tamanhos diferentes representam elementos químicos diferentes. A respeito destas representações, é correto afirmar que os sistemas letra A, 3, 4 e 5 representam misturas. Letra B, 1, 2 e 5 representam substâncias puras. 2 e 5 representam, respectivamente, uma substância molecular e uma mistura de gases nobres. Letra D. 6 e 4 representam, respectivamente, uma substância molecular gasosa e uma substância simples. Letra E. 1 e 5 representam substâncias simples puras.
Pois é, galera, então vamos à resolução deste exercício muito bacana da FUVEST 2018, que traz um assunto que nós trabalhamos lá no primeiro ano do ensino médio, substâncias puras e misturas. Afinal de contas, você lembra que é uma substância pura? Tem gente que acaba confundindo aí, temos que tomar muito cuidado. Então vamos fazer aqui uma pequena recordação. Vamos imaginar que esta seja a representação de um átomo qualquer. Então eu tenho este átomo, diferente deste átomo, diferente deste átomo. Desta forma, um grupo de átomos iguais, mesmo tipo de átomo, vai caracterizar um elemento químico. Então vamos lá. Por exemplo, átomos de hidrogênio, grupo de átomos que tenha um próton no seu núcleo, caracteriza aí o elemento químico hidrogênio. Grupo de átomos que tenha 8 prótons em seu núcleo, caracteriza aí o elemento químico oxigênio. Grupo de átomos que tenha 7 prótons em seu núcleo, caracteriza o elemento químico nitrogênio. Olha lá, o hidrogênio tem número atômico 1, o oxigênio tem número atômico 8 e o nitrogênio tem número atômico 7, ou seja, estes números representam a quantidade de prótons que eles terão em seus núcleos, beleza? Bom, então aqui nós estamos representando 3 átomos, certo? Eu sei que esses átomos vão se ligar, vão formar então moléculas. Então quando eu pego 2 átomos iguais, olha aí, eu formo uma molécula. Então olha aí, essas moléculas precisam ser formadas a partir de 2 átomos iguais? Não. Nós podemos usar átomos diferentes também para formar moléculas. Olha aí. Então aqui eu tenho uma molécula e outra molécula. Quando eu junto essas moléculas, eu formo uma substância. Então aqui, ó, eu tenho uma substância pura. Olha aí. Substância pura, formada pelo mesmo tipo de molécula, pelo mesmo elemento químico. Aí, ó, neste caso aqui, nós também temos uma substância pura. Vai falar assim, nossa professor, mas não são átomos diferentes? Sim, são átomos diferentes, mas é o mesmo tipo de molécula que nós temos, então, o mesmo grupo de moléculas que estão juntinhas, formam a substância pura. Aqui, temos mais uma substância pura. Olha aí, substância pura. Você fala assim, nossa professor, mas deu nó na minha cabeça, porque lá no ensino médio eu aprendi substância pura, tem substância pura, tem mistura. Quando tem 2 átomos diferentes, é uma mistura? Não, galera. Por que não? Porque olha só, essa é uma substância pura. Substância pura se caracteriza por um grupo de moléculas iguais. Ou, se for um gás nobre, que é monoatômico, um grupo de átomos daquele gás nobre exatamente iguais. Então nós temos a substância pura. Neste caso aqui, nós temos a substância pura simples. Por que simples? Porque ela é formada por um mesmo tipo de átomo. Aqui nós temos uma substância pura composta, porque ela vai ser formada por elementos químicos diferentes, por átomos diferentes. E aqui mais uma substância pura simples, formadas pelo mesmo tipo de átomo. Você vai falar, professor, e agora? O que seria uma mistura? Vamos imaginar que eu pegue um recipiente, tá? Vou pegar um recipiente aqui, bem bacaninha, e vamos colocar uma moléculazinha dessa primeira substância aqui, uma moléculazinha dessa segunda substância aqui, uma moléculazinha dessa terceira substância aqui. Claro que a gente não vai colocar uma molécula só, a gente vai colocar muitas moléculas, Aqui nós temos um conjunto formado por moléculas diferentes, de substâncias diferentes. Então aqui nós temos uma mistura.
Beleza? Bom, partindo disso, vamos analisar esse exercício que está aí, ó. Eu vou colocar o quadro para a gente poder visualizar bem. O que nós vemos aí na parte 1 do quadro? Uma substância pura composta por dois elementos químicos, uma substância molecular, né? No segundo, nós vemos uma substância pura simples, formada por um único elemento químico. No terceiro, nós vemos uma mistura de uma substância composta com uma substância simples. Veja que uma das estruturas apresenta dois tipos de elementos, a outra apenas um tipo. Então nós temos uma mistura formada por uma substância composta e uma substância simples. No quarto, nós vemos aí uma substância pura composta por três elementos químicos. Nós temos três elementos químicos diferentes aí que estão compondo esta mistura, essa substância pura composta que está aí no item 4. No 5, nós temos uma mistura de duas substâncias simples diferentes. Perceba que elas são monatômicas. Então, o que nós temos ali? Gases nobres, dois gases nobres diferentes. E no último item, uma substância pura simples, formada por um único elemento químico. Olha lá no quinto. Nós vemos então um único elemento químico formando essa estrutura aí. Então, a resposta para este exercício é letra C. Letra C, que diz o seguinte, olha aí. 2 e 5 representam, respectivamente, uma substância molecular e uma mistura de gases nobres. Beleza, galera? Tranquilo esse exercício? Bacana para a gente recordar aí substâncias puras e misturas. Vamos com mais um exercício aqui no nosso Quimicando com Cacá, revisão para você. Mais um exercício de revisão. Põe na tela. FUVEST 2018. Uma determinada quantidade de metano é colocada para reagir com cloro, Cl2 em excesso, a 400 graus Celsius, gerando HCl e os compostos organoclorados H3CCl, H2CCl2, HCCl3 e CCl4, cujas propriedades são mostradas na tabela. A mistura obtida ao final das reações químicas é então esfriada a 25 graus Celsius e o líquido formado por uma única fase e sem HCl é coletado. Cada um dos compostos apresenta um ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade em água a 25 graus Celsius e densidade do líquido a 25 graus Celsius, como estão expostos aí na tabela. A melhor técnica de separação dos organoclorados na fase líquida e o primeiro composto a ser separado por essa técnica são: letra A, decantação, H3CCl, destilação fracionada, CCl4, cristalização, HCCl3, destilação fracionada, H2CCl2, decantação, CCl4. Pois é, galera, vamos então à resolução deste exercício da FUVEST 2018, que parece que neste ano de 2018 trabalhou muito questões de química geral, né? Porque são exercícios que trabalharam aí essencialmente assuntos do primeiro ano do ensino médio, química geral. Veja que este exercício da FUVEST 2018 trabalha basicamente separação de misturas. E o que nós devemos entender quando se fala aí de separação de misturas, considerando o enunciado desse exercício? Nós devemos pensar lá em uma forma de separação de líquidos. Então, nós temos aí a chamada destilação. Mas espera aí, como é que nós vamos compreender esse exercício e trabalhar esse exercício aí? Nós vamos pensar o seguinte, analisa primeiramente
ponto de fusão e ponto de ebulição. Vamos até trocar o quadro, vamos jogar o quadro aí, analisando ponto de fusão e ponto de ebulição. Como nós podemos perceber nesse exercício aí, olha só, ponto de fusão do H3CCl, menos 97,4, do H2CCl2, menos 96,7, do HCCl3, menos 63,5, do CCl4, menos 22,9. Então, você percebe, analisando o ponto de ebulição, que o H3CCl, ele tem aí um ponto de ebulição de menos 23,8, ou seja, é a temperatura necessária para ele passar para o estado gasoso. Então, a 25 graus Celsius, ele vai estar gasoso. Já os demais estão no estado líquido, ou seja, H2CCl2, cujo ponto de ebulição é 39,6 graus Celsius, HCCl3, cujo ponto de ebulição é 61,2 graus Celsius, e o CCl4, cujo ponto de ebulição é de 76,7. Então, como o H3CCl já se encontra no estado gasoso a 25 graus Celsius, deve-se fazer a destilação fracionada dos demais. E aí, quem é que vai aparecer primeiro? Quem é que vai sair primeiro? Aquele que tenha o menor ponto de ebulição, ou seja, o H2CCl2, cujo ponto de ebulição aí é 39,6 graus Celsius. Alternativa correta aí, letra D, para esta questão muito bacana da FUVEST 2018. Beleza, galera? Vamos que vamos! Vamos que tem mais exercício. E agora, vamos abrir espaço para Unicamp. Vamos com um exercício da Unicamp para você. Unicamp 2019. Em um estudo científico, uma fina camada de um novo filtro protetor solar foi exposta previamente à radiação UVA e UVB durante diferentes intervalos de tempo, testando-se em seguida a sua eficiência em barrar esta mesma radiação. A figura a seguir mostra apenas dois dos resultados obtidos no experimento, sendo uma das curvas referente a uma exposição por 10 minutos e a outra a uma exposição de 30 minutos. De acordo com essa figura, na faixa de 300 a 320 nanômetros, ao triplicar o tempo de exposição prévia, o protetor apresentou uma eficiência, letra A, menor, e a curva A diz respeito aos 30 minutos de exposição prévia. Letra B, menor, e a curva A diz respeito aos 10 minutos de exposição prévia. Letra C, menor, e a curva B diz respeito aos 10 minutos de exposição prévia. Ou letra D, maior, e a curva B diz respeito aos 30 minutos de exposição prévia. Pois é, galera, olha aí a Unicamp 2019 com uma questãozinha para te fazer sorrir. É verdade, uma questão para te fazer sorrir neste dia. Nós devemos nos lembrar que o protetor solar é composto por substâncias químicas que se degradam à medida que o tempo passa, à medida que ocorre a exposição. Você não tem que estar sempre refazendo a camada protetora. Quando você vai na praia, né, e passa lá o seu protetor solar, vai na piscina, passa o seu protetor solar. Você não tem que estar a todo momento, né, num determinado intervalo de tempo, né, fazendo aí a reposição daquele protetor. Por quê? Porque ele vai perdendo a eficiência à medida que o tempo passa. Então, perceba. Vamos observar aí a curva. Se nós analisarmos essa curva, nós vamos perceber que a curva A, então, vai ser o momento de maior eficiência. Neste intervalo, caracterizado aí entre 300 e 320, que está assinalado neste desenho, né, nanômetros, que vai ser o comprimento de onda. Então,
Então, neste intervalo, o que nós temos? Nós temos a curva A, né? E a curva B, que o exercício está pedindo para a gente analisar nesse intervalo. Nós temos a curva A que vai identificar o quê? Vai identificar o momento de maior eficiência. E a curva B, que é a curva que está embaixo, o de menor eficiência. É claro que quanto maior a eficiência, o que isso está indicando? Está indicando que o tempo de exposição é menor. Então a curva A, ela vai estar mostrando o período de maior eficiência numa exposição menor, a exposição de 10 minutos. Ao triplicar essa exposição, a eficiência desta camada protetora acaba sendo menor. Então, alternativa correta aí, letra B. Vamos colocar aqui, letra B, que diz o seguinte, olha aí, menor, e a curva A diz respeito aos 10 minutos de exposição prévia. Por quê? A curva A diz respeito aos 10 minutos de exposição e a curva B aos 30 minutos de exposição. Pois quanto maior o intervalo de tempo, maior a degradação dos compostos que participam aí da composição deste filtro solar. Beleza, galera? Deu para entender direitinho aí? Tá aí para você mais esta questão bonita, maravilhosa da Unicamp 2019 que você curtiu nesta revisão aqui do Quimicando com o Kaká. Vamos com mais Unicamp? Que tal? Mais uma questão da Unicamp para vocês? Põe na tela aí mais uma questão da Unicamp para fazermos juntinhos aqui no Quimicando Revisão. Unicamp 2019. Pesquisas mostram que a curcumina, substância extraída da cúrcuma, pode ser usada como fotossensibilizador na terapia fotodinâmica. Nesta técnica, se houver absorção de luz pelo fotossensibilizador, que está na célula, ocorre reação com o oxigênio molecular, gerando espécies químicas citotóxicas, que promovem a oxidação de lipídios, aminoácidos e proteínas, levando à morte celular. Deste modo, a TFD pode ser usada para o tratamento de câncer, lesões pré-malignas, etc. O gráfico a seguir mostra a intensidade de absorção de luz pela curcumina e a intensidade de emissão de luz de dois LEDs, um vermelho e um branco, em função do comprimento de onda da luz. Levando em conta o gráfico e os princípios da TFD apresentados no enunciado, para o uso de curcumina na TFD, letra A, somente o LED vermelho seria adequado. B, somente o LED branco seria adequado. C, os dois LEDs seriam adequados. D, nenhum dos LEDs seria adequado. Pois é, galera, vamos então com a resolução de mais esta questão maravilhosa da Unicamp 2019, que nos conta um pouquinho sobre a TFD, que é a terapia fotodinâmica. Olha só a informação interessante que você vê no enunciado aí, hein? Nesta técnica, se houver absorção de luz pelo fotossensibilizador, que está na célula, ocorre reação com oxigênio molecular, gerando espécies químicas citotóxicas, que promovem a oxidação de lipídios, aminoácidos e proteínas, levando à morte celular. E isso pode ser usado para quê? Para tratamento de câncer, lesões pré-malignas, etc. Então, você tem que observar o momento em que ocorre maior absorção de luz pela curcumina aí. Seria pelo LED branco? Seria pelo LED vermelho? Vamos observar um pouquinho neste outro gráfico que mostra para você o ponto em que ocorre o tipo de LED que está promovendo aí essa absorção maior de luz. Observa só, galera. Como a gente pode perceber aí, né, de acordo com o texto, deve ocorrer a absorção de luz pelo fotossensibilizador. Você pode ver que a linha pontilhadinha
representa o LED branco, a linha não pontilhada, o LED vermelho, e aquela pontilhada com pontos um pouco maiores representa a absorção da curcumina. Então nós podemos perceber pelo destaque que nós vemos aí no desenho que essa absorção da curcumina está ocorrendo em picos do LED branco. Veja, perceberam? Então o LED branco está promovendo esta maior absorção. Absorção que não aparece lá quando você utiliza o LED vermelho, que vai ser representado pela linha não pontilhada aí, pelo pico não pontilhado aí. Então, quem é que está promovendo a maior absorção? A luz emitida pelo LED branco, ok? Alternativa B é a correta, somente o LED branco seria adequado neste caso aí, como vocês podem perceber. Questão da Unicamp 2019. Beleza, galera? Vamos com mais uma então? Vamos lá! Vamos com mais um exercício, o último exercício de hoje da Unicamp para você aqui no Quimicando com Kaká. Põe na tela. Unicamp 2018. Com a crise hídrica de 2015 no Brasil, foi necessário ligar as usinas termoelétricas para a geração de eletricidade, medida que fez elevar o custo da energia elétrica para os brasileiros. O governo passou então a adotar bandeiras de cores diferentes na conta de luz para alertar a população. A bandeira vermelha indicaria que a energia estaria mais cara. O esquema a seguir representa um determinado tipo de usina termoelétrica. Conforme o esquema apresentado, no funcionamento da usina há: letra A, duas transformações químicas, uma transformação física e não mais que 3 tipos de energia. Letra B, uma transformação química, uma transformação física e não mais que 2 tipos de energia. Letra C, duas transformações químicas, 2 transformações físicas e pelo menos 2 tipos de energia. Letra D, uma transformação química, 2 transformações físicas e pelo menos 3 tipos de energia. Pois é, galera, vamos então à resolução deste último exercício da Unicamp, Unicamp 2018. Olha que exercício bacana, relativamente simples, hein? Por quê? Ele fala basicamente sobre o funcionamento de uma usina termoelétrica. Lembre-se que na usina termoelétrica, nós, através de um combustível, aquecemos a água, ela vai gerar vapor, né? Ela vai produzir vapor, esse vapor gira a turbina faz com que o gerador produza energia elétrica. E aí nós temos essa mesma água que vai passar, depois que ela passar pela turbina, né, o vapor d'água passando pela turbina, ele vai ser condensado e vai se transformar em água no estado líquido novamente. Então nós temos aí algumas transformações bem bacanas. E é justamente isso que o exercício da Unicamp está pedindo, né? Conforme o esquema apresentado no funcionamento da usina, quantas transformações químicas, físicas e os tipos de energia. Vamos observar um quadro esquemático, né, bem bacaninha para você entender o que está acontecendo aí. Ó, como você pode perceber, o que nós temos? Nós temos a água sendo aquecida. Veja que o combustível embaixo está pegando fogo ali, então ele está produzindo, né, energia térmica. Então nós temos ali já energia térmica, uma transformação química que produz energia térmica. Essa energia térmica está fazendo o quê? Está fazendo com que a água passe para o estado de vapor. Então nós temos a transformação física da água, né, passando para o estado de vapor. Esse vapor gira a turbina e faz com que o gerador produza energia elétrica. Ao girar a turbina, nós temos que tipo de energia ali? Energia mecânica, ok? Olha lá, energia mecânica. Está fazendo com que o gerador produza energia elétrica. O vapor d'água, ele vai acabar voltando para um condensador, né, perdendo energia, voltando para a forma de água líquida, condensando então. Então veja, neste exercício nós temos uma transformação química, né, que é a queima, nós temos
duas transformações físicas, que é a água passando do estado líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido. E nós temos aí três tipos de energia, pelo menos três tipos de energia. Nós temos a energia térmica, nós temos a energia mecânica e nós temos a energia elétrica. Alternativa correta neste exercício, letra D para você, aqui na nossa super revisão de hoje no Quimicando com Kaká. E aí galera, curtiu a nossa revisão? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que nós estaremos respondendo especialmente para você, ok? E assim encerramos mais uma super revisão aqui no nosso canal Quimicando com Kaká. Valeu galera, muito obrigado a você que esteve conosco em mais este dia e mais uma super revisão aqui no Quimicando com Kaká. Hoje, especialmente, revisamos três questões da FUVEST 2019, duas questões da Unicamp 2019 e uma questão da Unicamp 2018, com temas que caem bastante nestes vestibulares e que são trabalhados principalmente no primeiro e segundo anos do ensino médio, ok? Fique atento então, faz aquele mapinha mental, revisa essas matérias e se prepare aqui no Quimicando com Kaká para a FUVEST, para a Unicamp e para todos os demais vestibulares. Semana que vem tem mais. Vem comigo aqui no meu, no seu, no nosso canal Quimicando com Kaká.